Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje estarei comentando sobre uma animação que eu gosto muito. Ela não é uma animação tão nova, diga-se assim de passagem. Muita gente, principalmente dessa geração que começou a ver anime recentemente, não deve conhecer. Mas é uma animação muito boa, que tem seus prós e contras, mas que eu acho assim que, independente, vale muito a pena ver sim. E eu estou falando de Claymore. Claymore é um mangá escrito e ilustrado por Nohiro Yagi e foi publicado pela primeira vez através da revista Monthly Shonen Jump no ano de 2000. Porém, essa revista ela foi encerrada e o mangá ele foi movido para a revista Jump Square, aonde teve sua conclusão. Uma adaptação para anime só foi ser feita em 2007 com produção da Madhouse e exibição da Nippon TV lá no Japão. Esse anime ele possui 26 episódios e apenas uma temporada. Porém, só foi em 2014 que o mangá finalmente recebeu o seu último capítulo e foi concluído em 27 volumes, totalizando-se 13 anos de produção desse mangá com 155 capítulos e 27 volumes. O mangá também foi publicado no Brasil através da editora Panini no ano de 2009. Inclusive é um mangá que atualmente ele é bem raro de você achar ele completo. O anime, infelizmente, não foi uma obra que foi adaptada do início ao fim. Pelo contrário, como eu disse, ele só tem uma temporada e ele foi adaptado em 26 episódios. E 26 episódios nem de longe dá para adaptar uma obra de 155 capítulos. Logo, o anime ele adapta ao início da história e possui um final completamente filler, diferente do mangá e que deixa abertura para várias questões. Até hoje eu não entendo o porquê não conseguiram adaptar o anime de Claymore corretamente conforme o mangá. Talvez tenha sido, provavelmente, porque o mangá ele levou um tempo, ele teve um tempo mais lento para ser produzido. E o anime, por sua vez, acabou adaptando parte da história e isso acabou atrasando e meio que dando um encerramento imaturo para a animação. Mas por outro lado, vemos aí obras como Berserk, dentre outras obras, que também passaram por esse mesmo problema. Porque, gente, lá no Japão tem uma coisa que é muito natural quando eles querem divulgar um mangá ou divulgar um jogo, enfim. Eles acabam lançando animações para que, através dessa mídia, consiga trazer mais pessoas, ou seja, digamos que tá lançando um mangá novo aí, um novo shonen muito bom, muito legal. Aí eles fazem uma animação, um anime desse novo mangá, porém sem muita expectativa que esse anime se torne muito popular ou de trazer muitas temporadas desse anime. Pelo contrário, eles produzem essa animação, fazem a divulgação, conseguem, né, trazer mais público para conseguir consumir as outras mídias como mangá, jogo, enfim, anyway. E depois larga. Isso é uma prática que ainda ocorre, mas já foi muito normal no Japão fazerem isso. Antigamente acontecia muito. Hoje eu percebo que eles têm mais cuidado quando vão fazer uma certa adaptação, principalmente dependendo da popularidade desse mangá ou desse jogo, porque eles sabem que o público principal que já consome vai exigir um pouco mais que essa obra, que essa adaptação consiga entregar de forma fidedigna o que está acontecendo na obra original. Então eu percebo que atualmente
as animações que vêm geralmente são mais fiéis à obra original, diferente do que ocorria anos atrás. Mas voltando ao ponto inicial, provavelmente quem nunca assistiu Claymore, quem não sabe que anime é esse, deve estar se perguntando, Eduardo, sobre o que se trata essa animação e por que você está aí dizendo que ela é tão boa e que vale a pena assistir e tudo mais. Então eu vou falar agora para vocês um pouquinho, sem dar tantos spoilers, então fiquem tranquilos que eu vou tentar evitar ao máximo spoilers quanto a essa obra, mas eu vou falar para vocês um pouquinho do que se trata e por que vale a pena assistir sim Claymore. Bom, a história de Claymore, ela se passa em um mundo fictício que lembra muito a Europa medieval, fundamentada no contexto político de um único continente dividido em 47 países. Neste mundo, seres humanos coexistem com criaturas chamadas Yomas. Yomas, gente, vocês podem imaginar como os Onis que a gente vê em Demon Slayer, ou demônios, enfim, yokais. Os Yomas são basicamente isso. E eles atacavam cidades, eles muitas vezes fingiam ser humanos, fingiam ser animais de estimação, enfim, se infiltravam em cidades ou vilarejos e destruíam tudo que encontravam pela frente. E esses Yomas, eles se alimentavam das vísceras de seres humanos. Então sim, o Claymore, ele vai ter um plano de fundo tanto quanto Dark, porque lá nós vemos esses monstros, né, que se infiltram nas cidades e que acabam com a vida de quem eles acharem. Os Yomas, eles são capazes de adquirir a forma de suas vítimas, absorvendo as memórias e personalidade de sua presa, permitindo que eles enganem amigos e familiares e se infiltrem nas vilas para se alimentar sem levantar suspeitas para si. Em uma tentativa de combater as criaturas, uma organização secreta sem nome cria uma ordem de guerreiras modificadas com o objetivo de proteger os humanos de ameaças dos Yomas. A essas guerreiras foi atribuído o título de Claymores, devido às imensas espadas Claymores portadas em combate por tais guerreiras. Após a sua criação, as Claymores passam a ser contratadas por vilas sob a ameaça de Yomas, para que seja feita o extermínio total desses Yomas que se infiltraram na vila em questão. E na história do anime a gente percebe, pelo menos no anime, a gente percebe que os únicos seres capazes de destruírem esses Yomas são as Claymores. E assim, gente, todo esse serviço de proteção das cidades não era feito de graça. Pelo contrário, a organização responsável por sua criação, pela criação dessas guerreiras, era a única que tinha contato direto com as guerreiras e administrava também os serviços externos requisitados pelas cidades, mas também os serviços internos requisitados pela própria organização. Os pedidos de aniquilação de Yomas têm um custo altíssimo apenas após o sucesso da missão. O pagamento era feito. Ou seja, sempre que havia uma missão, a cidade precisava levantar um imposto ali para pagar aquelas Claymores. E se acaso a cidade se negasse a pagar, aí sim, a cobrança seria da forma mais violenta possível. A cidade provavelmente seria dizimada. Porém, a grande chave dessa série é que as Claymores, na verdade, elas são criadas através dos restos da carne desses Yomas. E elas possuem uma certa data de validade. Chega um momento que essas Claymores, elas precisam se aposentar e consecutivamente serem mortas para que elas não se tornem um Yoma. E vai ser dessa forma, através desse plano de fundo que eu estou passando para vocês,
que a gente vai conhecer um pouco as personagens envolvidas e toda a história, né, que dá início à trama de Claymore. Essas Claymores, elas tinham duas categorias específicas que era muito natural a gente ver em cada guerreira, que era a categoria defensiva e a categoria ofensiva. A categoria defensiva, naturalmente, como se dá para entender a palavra, eram guerreiras que elas possuíam portes mais fortes, com uma incrível habilidade de regeneração do seu corpo, podendo se regenerar muito rápido em combate e também defender-se ou defender quem estivesse perto de forma esplêndida. Já a categoria ofensiva, ela era capaz de executar ataques mais poderosos, entretanto, essas não são capazes de regenerar membros perdidos com eficiência. Se uma Claymore desta categoria perde um membro e tenta regenerá-lo, este terá a mesma força de um membro humano. Apesar disso, Claymores dessa categoria podem reatar seus próprios membros perdidos caso esses estiverem inteiros, ou seja, se elas perdessem algum membro em combate, elas poderiam sim tentar se regenerar. Porém, o braço, por exemplo, perdido, que fosse nascer, ele não teria uma força sobre-humana. Pelo contrário, teria a força de um ser humano. Mas, ao mesmo tempo, se ela conseguisse pegar o membro que caiu no chão, sei lá, o braço ou a perna, e colar ele novamente no corpo, né, fazer ele voltar para o corpo dela, ela conseguiria reatar os poderes dela normalmente, sem precisar se regenerar, criar um novo membro ali no lugar. E, gente, Claymore, por ser um anime shonen, vocês podem ter certeza que vocês vão encontrar lutas épicas. E eu penso que para a época que esse anime foi lançado, e que provavelmente foi um anime que foi lançado, como eu disse, com um intuito maior de divulgar o mangá, embora tudo isso, ainda assim ele segue sendo um anime que ele possui a sua beleza, tanto na questão do balé de luta, que as lutas são muito perfeitas, são muito bonitas, quanto também na animação. Lá nós vemos personagens bem trabalhados, iluminação muito bem trabalhada, que condiz com a questão medieval, aquela vibe medieval, aquele contexto mais sombrio. Eu consigo facilmente fazer um link com a animação de Berserk, por exemplo, que também é uma animação que tem aquele contexto medieval, que tem aquele plano de fundo mais sombrio, que lá a gente vê feras, a gente vê guerreiros muito fortes, as lutas também são muito bonitas. Eu quero inclusive fazer um vídeo legal sobre Berserk futuramente, só que eu tô ainda me preparando para poder trazer um material legal aqui para vocês. Mas assim, eu consigo fazer um link facilmente com esse anime, porque é uma obra que tem uma vibe muito parecida. Então, assim, tem um balé de luta muito bom, plano de fundo muito bom, a trilha sonora, tanto abertura quanto encerramento, também é muito boa. A trilha sonora das lutas também é muito boa. A história é boa. Pra mim, o tiro no pé mesmo é o fato do anime não ter recebido uma continuação, não ter seguido junto com o mangá. Ah, mas o mangá na época não tinha material para poder produzir mais temporadas do anime. Não tem problema, lançava 10 anos depois uma continuação, sabe? Não tinha problema nenhum, lançava filmes, enfim, não sei se virassem, mas eu achei que o ponto ruim mesmo foi não ter uma continuação, porque assim, o buraco é bem mais embaixo na história, gente. No mangá vocês vão conhecer bem mais personagens, bem mais da complexidade desse universo e dessas guerreiras. Quem também curte personagens femininos mais empoderados, sem ser tão sexualizados, na verdade não são nada sexualizados nesse anime. Pelo contrário, nós vemos lá mulheres guerreiras mesmo, vestindo armaduras, com espadas, né, carregando claymores, que geralmente
um tipo de vestimenta, de armamento que a gente vê mais em personagens masculinos. Então a gente vai ver isso em Claymore e vai ver uma roupagem completamente perfeita. Então assim, 10 de 10. Então para quem curte esse tipo de anime, Claymore é um prato cheio. E para aqueles que também são amantes de jogos, deixa eu te falar uma coisa. O jogo Claymore, A Bruxa dos Olhos de Prata, foi lançado pela Digital Yorks Entertainment no ano de 2009 no Japão para Nintendo DS. O jogo controla a personagem principal, que é a Claire, de uma forma muito semelhante a jogos como Castlevania e Metroid. Então, assim, para quem curte jogos e também quiser dar uma procurada aí para ver se acha esse jogo para você estar jogando na internet, é uma boa pedida. No mais é isso, pessoal. É como eu falei, é um anime muito bom, é um anime que tem muito a oferecer, uma trilha sonora muito boa, personagens complexos, uma trama complexa. Então assim, para quem estiver procurando uma animação que você possa assistir rápido, porque são apenas 26 episódios, que com certeza vai ser uma animação boa, assista Claymore. Para quem quiser continuar acompanhando a história, é só procurar o mangá. Inclusive na internet, com certeza vai ter algum site aí dizendo de onde você pode continuar a acompanhar a história a partir do anime no mangá. Então é tranquilíssimo quanto a isso. No mais é isso, me fala aí embaixo se você já assistiu Claymore ou já leu o mangá. Me fala se você gostou, se você conhece alguma animação bem nessa pegada. Se você também concorda comigo que foi tipo golpe baixo não ter mais temporadas desse anime. Também não deixe de se inscrever no canal. Muitos dos que assistem os vídeos aqui ainda não são inscritos. Então se inscreve aí no canal para poder acompanhar os próximos vídeos que estarão sendo lançados toda quarta-feira às 11h45 e nas sextas-feiras também tem vídeos shorts, que são vídeos mais curtos no mesmo horário. Por hora é isso, gente. Até o próximo vídeo.